agora falar sobre duas circunstâncias da gula que são um pouco mais complexas de se entender, não são tão óbvias, mas que também foram destacadas nas obras dos escritos de São Gregório Magno e de São Tomás de Aquino. Vamos lá. Primeiro é o aspecto lauter. O lauter, ele é um advérbio, que ele vem da palavra lautus, né, do adjetivo lautus. O que significa esse advérbio se a gente fosse traduzir? Tá? A tradução dele é bem flexível. A gente pode traduzi-lo como uma ideia de elegantemente, luxuosamente, finamente. Né? Existe inclusive uma expressão latina chamada laute vivere. Seria tipo viver bem, né? Viver luxuosamente. Só que aplicado à comida, né, à alimentação, o que seria viver luxuosamente, né, em relação à comida? Isso foi traduzido como suculentamente. Tá? Uma certa suculência dos alimentos é uma das traduções mais empregadas. Né? Então, lauter significaria suculentamente. Só que o que é esse suculentamente? Nós vamos ter aqui dois aspectos principais de manifestação da alimentação que a gente vai destacar aqui. Tá? O primeiro aspecto que a gente pode entender é da própria suculência das comidas, ou seja, quando buscamos comidas mais suculentas. Mas o que é uma comida suculenta, Laura? Né? Aqui eu estou me referindo sobretudo a, por exemplo, carnes mais gordurosas, grandes pedaços de carne, né, comidas muito altamente palatáveis, ou seja, com muita gordura, muita quantidade de proteína, né, ou mesmo uma massa, um carboidrato, muito palatável, com muita suculência, muito molho, muito queijudo. Mas de onde que vem essa ideia de suculência, né? Antes da gente entrar no segundo aspecto, vocês precisam entender que, historicamente, a gente foi tendo uma diferença de tipo de alimentação entre a alta classe e a baixa classe, entre o rico e o pobre. Tá? Há algum tempo atrás, a discrepância, a diferença entre esses dois extremos do estrato social era muito maior. Hoje em dia, por exemplo, você tem um acesso a determinados tipos de comida mais facilitado. Então, mesmo uma pessoa que ela é pobre, ela não tem tanto dinheiro assim, ela pode ter acesso a um tipo de carne que em outros tempos ela não teria acesso de forma nenhuma. Tá? Então, essa noção de suculência fica um pouco distorcida. A gente não consegue entender muito a importância disso. Por quê? Há algum tempo atrás, as comidas mais suculentas eram inacessíveis à população. Tá? As comidas mais suculentas, como essas grandes carnes, né? Carnes de mamíferos, muitas gorduras, elas eram inacessíveis a muitas pessoas por serem caras. E isso transformava a comida como um símbolo de riqueza, como um símbolo de status social. Então, o perigo do lauter, aqui, da circunstância lauter, da gula, é quando você usa a comida como ostentação. Então, a ideia por trás de uma comida suculenta, tá, é usar a comida como ostentação. Não entendam apenas do ponto de vista da composição da comida, tá? Isso também, mas não para aí a ideia. A ideia é muito mais profunda. Quando a gente pensa em comidas altamente palatáveis, comidas assim, no linguajar popular muito gostosas, né, comidas muito suculentas, isso pode nos levar a uma busca por uma maior densidade calórica. São comidas que vão te levar a um ganho excessivo de peso,
mas que não necessariamente vão te livrar do perigo da desnutrição, porque assim, comidas suculentas te viciam, te levam a querer sempre comer aquele tipo determinado de comida. E, só que a tua alimentação ela tem que ser muito variada, porque não existe um único tipo de comida que tenha todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Então, se você fica focado muito em um tipo de comida, sempre preferindo muito aquele tipo de comida, você tem um perigo de ficar desnutrido do ponto de vista de deficiências de nutrientes, tá? De vitaminas e minerais. Então, você tem um aspecto aqui de perigo de desnutrição associado a um ganho excessivo, porque não necessariamente porque você está ganhando peso você está bem nutrido, tá? É possível, por exemplo, que um obeso seja desnutrido, pode parecer contraditório, mas é possível sim. Porque eu estou falando aqui de desnutrição não do ponto de vista de reserva de gordura no corpo, tá? Mas do ponto de vista de falta de vitaminas, falta de minerais. Então você, ao preferir comidas altamente palatáveis, que estão correlacionados também a essa ideia de suculência, o perigo nutricional é isso, tá? Agora, do ponto de vista espiritual, o que está por trás das comidas suculentas? Porque comidas suculentas também você pode entender do ponto de vista de ostentação, de comida como riqueza. Então, aqui entra também o aspecto de querer preferir muito iguarias, de preferir produtos caros, de querer frequentar restaurantes caros e renomados, de ter um cuidado excessivo, uma fixação excessiva comparado com a alta gastronomia. É como se o teu comer fosse a expressão do teu viver de forma luxuosa. E isso aqui espiritualmente está relacionado com a avareza, com orgulho, com vaidade. Então isso flerta já com esses outros pecados capitais, mesmo estando dentro da gula. Então, esse aspecto da comida suculenta, entenda que é muito mais profundo que isso, sabe? A palavra lautos, tem a ver com esse viver de forma luxuosa. Então, aqui, a gula se manifesta como um aspecto muito de manifestação de riqueza, sabe? Que não necessariamente vai te... aqui você não tem, por exemplo, um perigo necessariamente para a saúde. Aqui é muito claro que não necessariamente vai trazer uma consequência fisiológica para o teu corpo, tá? Eu falei esses aspectos aqui de que pode ser que aconteça ganho excessivo de peso, perigo de desnutrição, pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Você pode preferir comidas suculentas e ter uma queda, né, uma inclinação para comidas suculentas muito alta, mas isso não prejudicar a tua saúde. Mas de uma outra perspectiva, isso tem uma consequência espiritual. Por exemplo, isso vai te levar a uma certa, aquele nós chama de frescura, né? Uma certa frescura. Você não vai querer estar em ambientes pobres, mais simples, consumir uma comida mais simples. Você vai ser uma pessoa que vai começar a julgar muito as comidas, tá? Você vai exigir sempre uma alta qualidade daquela comida, sempre vai querer que seja com os ingredientes mais caros, com a comida mais cara. Você vai escolher o restaurante pelo status daquele restaurante, porque aquele restaurante, quem vai nesse restaurante são pessoas ricas, então eu quero mostrar, eu quero ir lá comer naquele restaurante e postar foto naquele restaurante e dizer que eu tenho condições de comer naquele restaurante que outras pessoas não têm. Então isso é um aspecto da gula que não é muito falado. E esse é o aspecto lauter da gula.